Gênesis capítulo 15, versículo de número 17 diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança. Algumas versões dizem um pacto, outras dizem um concerto com Abrão, dizendo: à tua descendência eu dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Diga amém. Agora venha comigo ao capítulo 17, versículo de número 5 até o versículo 7. Diz assim: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei contigo o meu pacto, o meu concerto, a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança, por compromisso, por pacto, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e à tua descendência depois de ti. Alguém pode dizer amém? Diga comigo: Senhor, fala comigo, ainda que a tua fala me constranja. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Não obstante a ausência de muitos irmãos na noite de hoje, eu quero lembrar que domingo eu preguei aqui sobre os compromissos do crente. Quem estava domingo, levanta a mão. Glória a Deus. Você é crente, irmão. Você voltou. Foi uma palavra tamanhamente pastoral. Alguém já disse que quando eu prego em outras igrejas, eu prego diferente de como prego aqui. Ontem, eu disse aos irmãos no domingo, ontem eu estive em Betim, Minas Gerais, no culto de ensino. É que pregar como um conferencista convidado para um congresso é diferente de pregar na igreja onde eu sou pastor e onde a minha missão primária e continuada é discipular, apacentar, orientar. Há coisas que eu tenho a obrigação de falar no púlpito desta igreja que eu não vou falar no púlpito de outra igreja, porque é da obrigação do pastor dela. E eu tenho que entender esses limites e lei de protocolo, ainda que alguém discorde.
E eu quero dar continuidade ao raciocínio, e hoje eu vou falar sobre comprometidos. E preciso lhe perguntar: qual é o nível do seu comprometimento com Deus, com o seu reino, com a sua igreja, com a sua palavra? Eu disse domingo que o maior desafio, ou um dos grandes desafios da igreja do século presente, é justamente formar cristãos comprometidos com os fundamentos da fé que professam. É, por sua vez, dever da igreja trabalhar esta formação, o que não é simples na geração que nós vivemos, que é uma geração diferente de todas aquelas que nos antecederam. Nós vivemos uma geração menos comprometida, de laços menos duradouros, uma geração que muda de lugar, de posição e até de pensamento, de acordo com o movimento da própria sociedade, do pensamento e com o avanço do conhecimento. Isto torna para a igreja odierna um desafio, porque aquilo que era da cultura do povo das décadas anteriores já não é mais uma prática comum nos anos que nós estamos vivendo. Para você ter uma ideia, os laços estão se quebrando de tal forma, os compromissos estão se quebrando de tal forma que, por exemplo, os casamentos já se dissolvem com uma facilidade tão pálida, e isso revela uma geração que não se compromete. As pessoas estão inclusive preferindo se comprometer com a criação de animais domésticos do que com outras pessoas, entende? Não é que eu sou contra criar animal doméstico, eu só preciso que a gente entenda que os laços de relacionamento têm que ser distintos, são diferentes. Já existe no mercado, inclusive, o lançamento de objetos de satisfação como robôs, com os quais conversar dentro de casa, para não ter uma outra pessoa, até porque com robô é mais fácil, qualquer coisa desliga. Então, vivemos uma geração sem compromisso. Quando envolve a igreja, eu disse aqui domingo, boa parte de nós se compromete com o time de futebol, com o supermercado onde faz a feira, com a farmácia onde compra Doril, mas não se compromete com a igreja em proporção ao menos semelhante. Aí quando a gente vem para as Sagradas Escrituras, a gente percebe que Deus é um Deus de compromisso. Deus é um Deus de aliança. Deus é Deus de pacto. No texto que nós lemos agora, de Gênesis 15, o Senhor chama Abrão e faz com ele uma aliança. E o Senhor diz para Abrão: edifica um altar, coloca nele o sacrifício, a oferta. E o Senhor descreve como Abrão deve proceder. E a Bíblia Sagrada diz que Abrão ofereceu a novilha, a ovelha, a cabra, a rolinha e o pombo sobre o altar, conforme a orientação divina. E ele orou a manhã inteira e Deus não respondeu. Eu vou repetir: ele orou a manhã inteira
e Deus não respondeu. Presta atenção, nem sempre Deus responde na hora que você ora. O texto sagrado diz que à tarde, Abrão passou a tarde inteira enxotando aves de rapina que queriam roubar o seu sacrifício. Agora veja só, pela manhã você ora, Deus não responde. À tarde o diabo te perturba, te ataca. No finalzinho do dia, a Bíblia diz que caiu sobre Abraão densas nuvens e trevas, e ele foi tomado de angústia e dormiu. Tenho para mim, e vou buscar entender esse texto de maneira mais próxima do texto bíblico original, tenho para mim que o dormir ali é desmaiar, se esgotou. Quando Abrão acorda, o fogo do céu havia descido sobre o altar. A fumaça subia para a presença de Deus. E o Senhor vem e diz a Abrão: eis que eu faço contigo um concerto. Eu faço contigo um pacto. Eu faço contigo uma aliança. E esta aliança será perpétua, será permanente. Presta atenção nisto: Deus não faz compromissos temporários. Deus não deseja relacionar-se conosco de maneira aventureira, casual, esporádica. Precisamos ter com Ele um relacionamento contínuo, permanente. No capítulo 17 que nós lemos, o Senhor diz a Abrão: teu nome não será mais Abrão, pai solitário. Abraão será o teu nome, pois eu estou te fazendo pai de multidão. Todas as vezes que você assume um compromisso com Deus, algo muda na tua vida. Todas as vezes que você tomar a decisão de um comprometimento sério com Deus, algo vai mudar na tua vida. No domingo eu mencionei aqui que nós precisamos estar comprometidos com o corpo de Cristo, porque a igreja é um corpo. Eu não vou repetir. Falei que a igreja, que nós precisamos estar comprometidos com a casa de Deus. Deixa eu continuar o raciocínio, mas estou falando para pessoas comprometidas, ou para quem quer se comprometer com Deus, com o seu reino. Essa aliança que o Senhor fez conosco nos torna comprometidos com o reino de Deus. Diga comigo: eu tenho compromisso com o reino de Deus. Observe o seguinte: o reino de Deus não está limitado à igreja onde você congrega. O reino de Deus é maior do que a nossa denominação. Nós cometemos um equívoco grave quando nós queremos tornar Deus assembleiano. Queremos tornar Deus presbiteriano, batista, metodista, católico. Deus está acima de qualquer profissão religiosa. Deus está acima de tudo e de todas as coisas. E quando Jesus veio à terra, Ele veio estabelecer o reino de Deus. Veja a oração mais conhecida da Bíblia, Mateus 6, versículo 7 a seguir: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando Jesus faz esta oração, ele abre a oração falando de três propriedades de Deus. Jesus fala de paternidade, fala de santidade e fala de majestade. As bases do reino de Deus atingem paternidade, santidade e majestade. Paternidade onde? Pai nosso. Santidade onde? Santificado seja o teu nome. Majestade, venha o teu reino. Quando ele termina a oração, essa mesma oração, ele diz: porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Algumas pessoas na igreja ou nas igrejas estão mais comprometidas com a estrutura institucional do que com o reino de Deus. Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículo 20: ninguém dirá do reino de Deus, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está em vós. Presta atenção, o reino de Deus foi implantado em nós, no coração dos crentes. Significa dizer que as leis que regem a nossa vida são as leis do reino de Deus. E na maioria das vezes nós ignoramos estas leis. Quais são, pastor? É só ler Mateus 5, as bem-aventuranças. Se você ler o Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, 8, Jesus está trazendo os parâmetros e fundamentos do seu reino na terra. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não consiste em comida, nem em bebida, mas em gozo, justiça e paz. É a experiência do reino. E a igreja, nós precisamos estar comprometidos com o reino de Deus. Significa dizer que onde eu e você vamos, representamos o reino. Irmão, você já parou para analisar que nós estamos transitando num território inimigo? A terra não é lugar afável. O mundo não é ambiente amigável. Por quê? Porque Jesus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Em João capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar a vós, odiou-me a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, como vós não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei, por isso o mundo vos odeia. Essa ideia de ser igreja aplaudida pelo mundo é uma ideia enganosa.
A igreja não foi estabelecida na terra para estar alinhada com o sistema mundano. Por quê? Porque ela é igreja. Olha o que João diz: não ameis o mundo. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14 a 18. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, e sim do mundo. Aí João diz: ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Significa entender que nós estamos transitando em território inimigo. Deixa eu te contar uma verdade que talvez você não tenha pensado. Satanás desejou lhe matar hoje. Sabe aquele cachorro que não aguenta ver uma panturrilha e baba com vontade de morder? O adversário olha para você e fica pedindo uma chance de te despedaçar, porque você está em território inimigo. Porque o diabo não consegue destruir a sua vida, porque eu e você, nós, a igreja, nós andamos debaixo de um salvo-conduto. Nós estamos debaixo de uma autorização. No dia que a nossa vida foi entregue a Jesus, Jesus disse para o diabo e seus demônios: não toca nele, porque é meu. Não toca nela, porque é minha. Ele vai transitar livremente debaixo de um salvo-conduto. Só que quando você esquece de representar o reino, e em vez de se envolver com o reino de Deus, se envolve com o reino das trevas, você dá ao diabo aquilo que alguns chamam de princípio de legalidade. No ambiente jurídico é chamado de jurisprudência. Você abre um precedente para o adversário atingir a sua vida. Portanto, se comprometa com o reino de Deus. Não basta ser frequentador de igreja. Não vá para a igreja para cumprir tabela. Não vá para a igreja por desencargo de consciência. Já fui na igreja essa semana, já estou liberado, minha semana já está garantida. Passei na porta do Capuchinhos, fiz o sinal da cruz, já estou debaixo de proteção. Não é assim que funciona, santo. Você precisa se comprometer com o reino de Deus. Alguém me entendeu? Diga amém. Segundo, se comprometa com a palavra. No momento que eu me comprometo com o reino, eu preciso me comprometer com a palavra de Deus. Observe uma coisa que eu quero te dizer. Algumas pessoas pensam que a Bíblia é um livro romântico. É um livro legal de ler. E algumas delas até deixam a Bíblia aberta lá no criado mudo do quarto, no Salmo 91. No Salmo 23. Ou no Salmo 46. Como se a Bíblia fosse uma poção mágica. Deixa eu te explicar. A Bíblia não é um livro de romance. Eu até te diria que ela nem é um livro confortável. Por quê? Porque se eu me comprometo com o reino, aqui está a constituição do reino. Eu decidi morar nos Estados Unidos. Eu decidi morar no Japão. Eu decidi morar no Canadá. Eu vou ter que fazer um juramento diante da bandeira do país,
de que vou me submeter à constituição da nação. Agora preste atenção, você decidiu morar no céu. Falei a verdade ou me enganei? Você decidiu morar no céu. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a constituição de quem decidiu morar no céu. Ninguém é obrigado a crer na Bíblia. Eu não discuto com quem não crê. Ninguém é obrigado a concordar com a Bíblia. Eu não discuto com quem concorda. Mas é ato simples. Você deseja morar no outro país? Deseja morar no céu? Deseja fazer parte do reino? Aqui está a constituição do reino. É ela que vai te guiar. Você precisa se comprometer com a palavra de Deus. Você já parou para analisar o filho pródigo? Ele estava longe de casa, passando fome, sofrendo humilhação, e ele para e diz assim: quantos jornaleiros da casa do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome? Eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser teu filho, me recebe como jornaleiro. Presta atenção, aquele rapaz não sentiu saudade do reino. Aquele rapaz não sentiu saudade da casa do pai. Ele sentiu saudade do conforto da casa do pai. Ele sentiu saudade da comida da casa do pai. E note a estratégia: não quero ser filho, quero ser jornaleiro. Por quê? Porque o filho tem que se comprometer com as regras da casa. O filho tem que se submeter à vontade do pai. O filho tem que se comprometer com a casa. O rapaz diz: quer saber? Eu quero só comer. Eu não preciso nem ficar na casa, porque a casa tem umas regras que eu não suporto. Basta me dar comida e eu vou trabalhar. Quando ele chega e diz: papai, não precisa me receber como filho, eu sou jornaleiro. O pai disse: aqui na minha casa eu não quero escravos. Ou você é filho, ou você não pode ficar. A pergunta é essa: quem é você na casa do pai? Você é um aventureiro, quer a mesa, mas não quer lavar os pratos, quer a bênção, mas não quer o sacrifício. Você quer o privilégio, mas não quer a responsabilidade. Tem gente pensando que igreja é como restaurante. Você come, paga a conta e não se preocupa com os pratos. Deixa eu te falar, igreja não é restaurante, é organismo. Você precisa entender que a sua oferta e o seu dízimo não paga a comida que você comeu. Oferta e dízimo é ato de adoração. Você dá por espontaneidade, porque você reconhece a provisão divina na sua vida. Mas isso não te isenta de compromisso com a casa do pai. Se comprometa com a palavra de Deus. Aceite a Bíblia. Busque entendê-la, busque vivê-la, coloque-a não como livro de cabeceira, mas como livro de coração. Esquece essa ideia de ir na igreja para fazer o que você deseja, cumprir tabela, desencargo de consciência. Não, igreja não é academia. Aqui você não faz dieta. Aqui você cresce espiritualmente. Não romantize o evangelho. O evangelho nem sempre conforta, às vezes confronta. Às
Às vezes o evangelho tira o conforto, em vez de dar conforto. Muitas vezes o evangelho não te consola, te faz chorar. Por quê? Porque vai mexer no cascão que ninguém toca, vai mexer no pecado escondido que ninguém sabe, mas o evangelho vai lá e penetra, e mexe, e incomoda, e tira a tranquilidade de alma. Mas Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores da história da igreja, disse uma vez: se a sua pregação não ofendeu os seus ouvintes, você pregou qualquer coisa, menos o evangelho. Porque o evangelho vai constranger a gente. Então, nós precisamos ser comprometidos com a palavra. Eu acho, e agora ninguém se tenha por magoado, por favor, que tem algumas igrejas e alguns líderes fazendo um grande favor para o diabo. Pastor, isso é grave, isso é heresia. Então eu vou repetir: tem algumas igrejas e alguns pregadores fazendo um grande favor para o diabo. Que favor, pastor? Reúne o povo para ouvir qualquer coisa menos a palavra de Deus. Dá a sensação que eles estão indo para o céu, mas estão indo para o inferno. E o diabo está dizendo: obrigado por me ajudar a arrebanhá-los. A palavra de Deus corrige, norteia, direciona, confronta, transforma, impacta. E eu sinceramente não quero ser pastor que contribui com o diabo para levar sua alma para a eternidade sem Deus. E a única chance que eu tenho de fazer o inverso é pregando a palavra de Deus para você. Não adianta pregar o que eu penso, pregar o que eu acho, pregar o que eu gosto, não serve. Tem que ser aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ah, pastor, mas cada um interpreta a Bíblia como quer. É outra heresia terrível. É uma heresia revoltante alguém me dizer que cada um interpreta a Bíblia como quer. A Bíblia não está submetida à minha interpretação. Ela tem uma mensagem central. Eu tenho obrigação de ensinar o que ela diz. Vamos lá. Terceiro lugar. Primeiro, você tem compromisso com o reino de Deus. Segundo, você tem compromisso com a palavra de Deus. Terceiro, você tem compromisso de servir a Deus. Dá uma provocada no irmão do seu lado aí, fala com ele assim: você é servo. Repete para pirraçar: você é servo. É incrível como nós queremos ser servos senhores. Nós queremos ser servos donos. É tanto servo arrogante que Jesus tem. É tanto servo exaltado que Jesus tem, que de vez em quando eu tenho que me perguntar que tipo de servo somos. Tem uma frase que eu já citei aqui, ela é um trocadilho muito interessante, diz assim, ó: o servo não tem direito. O único direito que o servo tem é o direito de não reclamar pelo direito que não tem. Vou repetir para você decorar: o servo não tem direito. O único direito que o servo tem é o direito de não reclamar pelo direito que não tem. Aprendeu? Nós temos compromisso de serviço. E tem hora que para servir a Deus a gente fica colocando coisinha, querendo tapete vermelho para servir a Deus, fazendo charme para servir a Deus. Não faz muito tempo eu estava num evento e eu já tinha pregado. A minha responsabilidade era pregar até aquele dia pela manhã.
À tarde eu viria embora, à noite era outro pregador. Daí eu percebi um certo desconforto ali no líder de jovens. E eu perguntei para ele: está tendo algum problema? Ele disse: é porque eu não consegui completar valor X da oferta de X. E o camarada diz que não vai pregar se não entrar na conta antes do culto. Eu disse para ele: a passagem de volta dele já está comprada? Já. Manda ele para casa. Manda ele para casa descansar, ele está estressado. Mas pastor, como assim? Irmão, manda, porque se ele não pregar, Deus levanta no meio da multidão alguém, dá a palavra, dá a graça, dá a unção e fala. Falei com ele: muda meu voo. Eu prego de noite. Não dá para servir a Deus fazendo gracinha, irmão. Nós temos que entender que o reino de Deus não funciona assim. Olha Josué 24:15: escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais lá no Egito, ou se aos deuses os amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas servir a Deus às vezes dói, porque não é sempre que servir a Deus é confortável. É um privilégio dolorido ou doloroso. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, Elias diz assim: se Baal é Deus, segui-o. Se Jeová é Deus, servi-o. Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Vou repetir: servi ao Senhor com alegria. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18, tem um grupo de gente dizendo assim: não vale a pena servir a Deus. Está lá em capítulo 3 de Malaquias. Nós servimos a Deus e sofremos, os ímpios não servem a Deus e prosperam. Aí o Senhor chama Malaquias e vai falar com o povo e diz assim: eu ouvi as vossas murmurações, e naquele dia eu me assentarei para refiná-los, como ourives que refina a prata e que purifica o ouro. E o Senhor diz assim: e eu pouparei aos que me servem, assim como um pai poupa ao seu filho. E olha que coisa linda, Jeová diz assim: vós sereis o meu tesouro particular. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Dá um toque de leve no irmão do seu lado e fala com ele assim: serve a Deus com alegria. Serve a Deus com alegria. Enquanto você serve a Deus, o reino de Deus trabalha em teu favor. Enquanto você serve a Deus, Deus está atento às tuas questões. Aí eu vou parar de fazer a obra até Deus resolver meu problema. Não faz isso. Fazer a obra de Deus te alimenta. Fazer a obra de Deus te nutre espiritualmente. Vou entregar meu cargo até Deus me tirar dessa luta. Tudo que Satanás quer, te afastar do vínculo do reino. Continue servindo, continue servindo. Está doendo, pastor Jeová está vendo. Estou apanhando, pastor Jeová está vendo. Ah, pastor, quanta decepção, Jeová está vendo. A
apenas serve. Tenha compromisso de servir a Deus, Ele vai abençoar a sua jornada. Ou você acha que Deus lhe chamou para você ser frequentador de culto? Existe um propósito de Deus com você em alguma área do reino. Quarto lugar, você tem compromisso de santidade. Compromisso de santificação. Irmãos, o que é ser santo? Não é viver num mosteiro, não é se enclausurar. A terminologia da palavra santidade dá a ideia de separação. Separado para uso e posse de Deus. E é interessante, eu amo na Bíblia os detalhes, porque a Bíblia deixa muito claro que ninguém anoitece cão e amanhece anjo. Santidade é um processo gradual. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 7, versículo 1, assim: aperfeiçoando a vossa santidade, tanto na carne quanto no espírito, no temor de Deus. Eu me lembro que uma certa feita eu preguei na sede da ADEF sobre aperfeiçoando a santificação. E naquele dia eu disse assim: sabe aquela situação que você não suporta? Que você diz assim: essa aqui se fizer comigo eu devolvo. Se isso aqui acontecer comigo, o neguinho vai ver. Não tem aquele calcanhar de Aquiles que você diz: se mexer aqui o velho homem levanta. E às vezes Deus permite só para aperfeiçoar a santidade. Me lembro que umas 2 semanas depois, Jones devia ter uns 8 anos, 9 anos. Umas 2 semanas depois dessa pregação, eu estava indo para casa depois do culto, na Avenida de Contorno. E um camarada numa D20 saltou um quebra-molas e caiu em cima do meu carro. Naquela época eu tinha, acho que um Corsa, um Vectra, não lembro. Eu sei que a caminhonete caiu em cima do meu carro. Jones estava no banco de trás. Eu chamei Jones uma vez, ele não respondeu. Chamei a segunda vez, ele não respondeu. A terceira vez eu não chamei, eu dei um grito. Eu não sei como ele apareceu no banco da frente. Eu não vi a hora que ele passou, não sei se foi por cima, se foi pelo meio, se foi por baixo. Eu sei que ele estava no banco da frente. Aí eu me aliviei. Quando eu desci do carro, irmão, e vi lá a caminhonete em cima do para-brisa traseiro do carro, e aquele estrago. Aí o cara desceu da caminhonete e fez assim, ó: e eu não pago nada. Irmão, o velho Josué mexeu na sepultura, removeu a terra toda e subiu. Eu fui em direção ao camarada, mas eu fui com vontade. Quando ia chegando perto dele, Jones colocou a cabeça fora da janela do carro e fez assim: pai, aperfeiçoa a santidade. Aí tinha uns cascalhos assim no acostamento. Eu fiquei assim no cascalho, aperfeiçoando a santidade, dando as bicudas no cascalho, esperando a coisa acalmar. Eu preciso que você entenda: Deus pode estar usando a situação que você está vivendo para treinar você para a santificação. Provoca aí o seu vizinho, fala assim: é treinamento. Aperfeiçoa a santidade. João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz assim: pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Levítico capítulo 20, versículo 8 diz: santificai-vos e sede santos, eu sou o Senhor que vos santifica. Está na hora de tomarmos uma decisão na vida e nos comprometermos com Deus. Parar de brincar de cristianismo. O mundo vai de mal a pior, irmãos. O mundo está descambado numa ladeira sem fim. Você é crente, mantenha os seus pés fincados no chão. Seu alvo é Cristo, seu foco é Cristo, sua base é Cristo, sua esperança é Cristo, sua referência é Cristo. Só quem recebe essa palavra e pode, honre o nome de Jesus, glorificando a Ele. Se comprometa com a santificação. Eu vou terminar. Eu queria falar ainda, mas vou só citar. Se comprometa com a gratidão. Larga a mão de ser reclamador. Larga a mão de ser murmurador. Tem gente que murmura de tudo. Murmura da cama que dormiu, da coberta que cobriu, do café que tomou pela manhã. Murmura do Uber que veio buscar no portão de casa, do ônibus que pegou no ponto. Chega do trabalho murmurando. Você reclama de tudo e tua vida continua travada, enroscada, porque cada vez que você murmura, você alonga o processo de angústia e provação. A Bíblia diz no Salmo 100: entrai pelas suas portas com louvor e em seus átrios com ações de graças. Louvai e bendizei o seu nome. Seja grato. Seja grato. Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2: perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Agradece pelo lugar que você mora, agradeça pelo trabalho que você tem, agradeça pela roupa que você veste, pelo sapato que você calça. Agradeça a Deus por sua mulher, agradeça a Deus por seu marido, agradeça a Deus por seus filhos, agradeça a Deus por seus pais. Seja grato. Se liberte do espírito de miséria. Você reclama tanto, chia tanto, que não consegue sair do nível que se encontra a vida inteira. Deus está querendo que a nossa alma se comprometa com a gratidão. Santo Agostinho escreveu que a gratidão é a maior de todas as virtudes. Você nunca vai encontrar uma pessoa grata murmurando, e nunca vai encontrar um murmurador agradecido. O ingrato é terrível, porque não importa o que você faz por ele, no dia que você disser não, tudo que você fez é esquecido. Terrível lidar com pessoas ingratas, ou como meu avô chamava, malagradecidas. Além de mal agradecidas, são mala. Seja grato. Se comprometa com a gratidão ao Senhor. Erga as mãos para os céus e agradeça. Ei, mandagatsuriô, mandagaierra, suriô, mandahai. Como falta gratidão na igreja, gente. Incrível como crente reclama.
Somos o povo que deveria ser mais agradecido na terra, porque pelo menos conhecemos o princípio da graça. Encontrei um rapaz em Brasília, e ele disse: pastor, levei a minha mãe para o hospital com câncer, em estado terminal. E ele disse que quando a maca ia levando a mãe dele no corredor, ele colocou a mão dele no peito da mãe e disse: minha mãe, eu vou falar como Jó. E a mãe disse: fala, meu filho. Ele disse: maldito seja esse dia. Jó 2, Jó 3. Ele disse que a mãe dele colocou a mão no peito, segurou a mão dele e falou assim: eu também vou falar como Jó. Como ela demorou de falar para tomar fôlego, ele disse: pode falar, mãe. Ela disse: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Quem sabe, para aquela bênção ser liberada, para aquela porta ser aberta, para aquela chave destravar, Deus esteja esperando apenas você começar a agradecer. Aleluia, 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 aleluia. Se compromete com a gratidão. Se comprometa. Eu falo outro dia, com a oração. Irmão, não é que Deus é pragmático, mas de alguma forma Deus valoriza hábitos disciplinados. Tenha um momento seu para orar. 5 minutos que sejam. Estabeleça uma disciplina. Tal hora eu vou orar 5 minutos todos os dias. Se comprometa. Você consegue se comprometer com a hora do trabalho. Você consegue se comprometer com a hora do estudo de grupo. Você consegue se comprometer com a hora do ônibus, com a hora do voo, com a hora de fazer check-in no hotel, com a hora de fazer check-out. Por que você não consegue se comprometer com a hora da oração? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabia que tem coisa que Deus quer falar contigo que Ele não vai me usar para falar? Não vai. Tem coisa que Deus quer falar contigo que Ele não vai mandar profeta falar. Há coisas que Deus quer falar contigo que Ele só vai falar contigo no teu momento de intimidade, no teu momento de comunhão, no teu momento de oração. Não é por acaso que em Israel havia a hora do sacrifício. A Bíblia diz que Pedro e João subiam à porta do templo à hora 9. Eles tinham hora para falar com Deus. Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado ao lugar. Tem até uma fala antiga que diz: de madrugada a fila é menor. Não, pode até servir poeticamente, teologicamente não. Deus não permite fila. Você ora e Ele te atende, mas tenha uma hora na sua vida que você diz: aqui sou eu e Deus. A igreja precisa voltar a orar. Fica de pé quem puder. Eu vou parar, senão eu vou continuar pregando. Outro dia eu falo sobre compromisso com oração, compromisso com adoração.
compromisso com o louvor. Mas se comprometa. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Ora a teu Pai em secreto. Ele que te vê em secreto te recompensará. Coloque a sua mão no peito assim, se você puder. Diga comigo: Senhor, eu quero assumir um compromisso de oração. Guia minha mente, guia o meu coração para um horário que eu vou conseguir cumprir. Mas eu quero uma vida disciplinada de oração. Há um pastor norte-americano chamado Robert Liardon. Ele é pastor na cidade de Seattle. E ele conta que ele orientou o filho dele: quando o papai estiver orando, se o telefone tocar, você atende. E você avisa que depois papai retorna, porque papai está falando com Deus. Ele disse que um dia estava orando, o telefone tocou. E ele encerrou a oração, ficou em silêncio para ver se o filho ia atender da forma correta. O menino. E ele disse que o menino atendeu o telefone e fez assim: meu pai não pode falar agora, ele está falando com Deus. Mas algum tempo alguém ligou novamente, o menino repetiu: meu pai não pode falar ainda, ele está falando com Deus. Diz que depois de algumas horas o telefone voltou a tocar. O menino atendeu e disse: espera que eu vou ver se ele já terminou. Aí o menino chegou na porta do escritório dele de casa. Ele ainda estava de joelho, só que agora ele estava em silêncio. O menino voltou e falou no telefone: meu pai não pode falar ainda, porque agora é Deus que está falando com ele. Aleluia. Deus quer falar contigo. Ai, eu sou a mãe que vaso. Se você se comprometer, Deus estará lá para conversar com você. Eu sei que Deus é espírito. Eu sei que Deus não precisa de cadeira para sentar, sofá. Deus é espírito. E você pode até me censurar, tá? Mas às vezes eu estou com tanta vontade de conversar com Ele como se Ele fosse humano. Eu tenho na minha biblioteca uma cadeira que eu comprei para orar. Ela só é usada para isso. Essa semana eu cheguei na biblioteca, o gato de Catarina e de Vitória estava na minha cadeira de oração. Eu falei: vai se converter. Às vezes eu puxo a outra cadeira, coloco perto e digo: Senhor, senta aqui do lado para a gente conversar, porque eu tenho algumas coisas sérias para falar. Eu sei que Deus não precisa sentar, mas o meu coração muitas vezes precisa desta experiência. E quantas vezes, e o que eu gosto quando Deus fala, é que as falas de Deus normalmente são curtas. Pelo menos quando fala comigo, normalmente são falas curtas.
Mas é incrível como as falas curtas de Deus esclarece tudo, traz luz completa, dá direção. Vira para o seu vizinho e diz para ele assim: Deus está te fazendo um convite. Fala com ele: Deus está te fazendo um convite. Ele está convidando você para a oração.
Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe prendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra.